A mula sem cabeça. Era uma vez uma fazenda no interior do Brasil, onde vivia um personagem folclórico muito misterioso chamado Mula Sem Cabeça. Diziam que ela era uma mula que tinha sido amaldiçoada e agora vagava pela fazenda durante a noite, com fogo saindo pelo pescoço no lugar da cabeça. As crianças tinham medo da mula sem cabeça, mas os adultos contavam histórias para acalmá-las. Diziam que ela não era má, apenas tinha sido vítima de uma maldição e não conseguia controlar sua raiva. Apesar do medo, as crianças eram curiosas e queriam saber mais sobre a mula sem cabeça. Algumas delas diziam ter visto a criatura correndo pela fazenda durante a noite. Outras contavam que ouviam seus relinchos tristes ao longe. Mas a mula sem cabeça não era apenas uma lenda assustadora. Ela também tinha um lado protetor e carinhoso. Quando algum animal da fazenda estava em perigo, ela aparecia para ajudar. E quando as crianças se perdiam na mata, ela as guiava de volta para casa. Com o tempo, as pessoas começaram a compreender melhor a mula sem cabeça e suas intenções. Elas perceberam que ela não era um monstro, mas sim uma criatura solitária em busca de companhia e amizade. E assim, a mula sem cabeça continuou a vagar pela fazenda, protegendo os animais e as crianças que precisavam de ajuda. Ela ainda era vista como uma figura misteriosa e enigmática, mas agora as pessoas tinham mais respeito e admiração por sua coragem e bondade. E as crianças aprendiam que, mesmo quando algo parece assustador, pode haver bondade e amor por trás da aparência. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Não perca novas histórias toda semana. Inscreva-se no nosso canal. Boitatá. Era uma vez uma floresta mágica, cheia de mistérios e encantamentos. Nessa floresta, vivia um bicho muito diferente, com olhos grandes e brilhantes como duas estrelas. Seu nome era Boitatá. Ele gostava de passear pela floresta durante a noite, iluminando o caminho com seus olhos brilhantes. As crianças adoravam ouvir histórias sobre Boitatá e ficavam encantadas ao vê-lo passar. Elas contavam que ele era um guardião da floresta, protegendo os animais e as plantas dos perigos da escuridão. Boitatá era tão forte que conseguia até mesmo afugentar os caçadores que tentavam invadir a floresta. Mas Boitatá não era apenas um guardião da floresta, ele também era um amigo das crianças. Quando elas ficavam com medo do escuro, ele aparecia para iluminar o caminho e mostrar que não havia nada a temer. As crianças se sentiam seguras ao lado de Boitatá e sabiam que ele sempre estaria lá para protegê-las. Boitatá é um dos personagens mais queridos do folclore brasileiro. Sua história foi contada de geração em geração, e suas aventuras eram sempre lembradas com carinho pelas crianças da floresta. E assim, Boitatá continuou a brilhar no coração de todos aqueles que acreditavam em sua magia e em seu amor pela natureza. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Não perca novas histórias toda semana. Inscreva-se no nosso canal. Descobriram um novo personagem que se juntava à turma dos folclóricos. Em uma fazenda do interior do Brasil, vivia um homem. Ele era uma pessoa normal durante o dia. Cuidava dos animais. Cuidava da plantação. Mas quando a noite chegava e a lua aparecia no céu, ele se transformava em um ser meio homem, meio lobo. Todas as noites saía de sua casa e vagava pelas escuridão. Os animais ouviam ao longe seus uivos. As crianças ficavam com medo do lobisomem. Mas os adultos contavam histórias para explicar quem era essa criatura. Diziam que ele não era mau. Apenas tinha sido amaldiçoado por uma bruxa e não conseguia controlar sua transformação.
Apesar do medo, as crianças eram curiosas e queriam saber mais sobre o lobisomem. Algumas delas diziam ter visto a criatura correndo pela floresta e uivando para a lua durante a noite. Outras contavam que viam sua sombra passando quando era noite de lua cheia. Mas o lobisomem não era apenas uma lenda assustadora. Ele também tinha um lado amigável e protetor. Quando algum animal da fazenda estava em perigo, ele aparecia para ajudar. Com o tempo, as pessoas começaram a compreender melhor o lobisomem. Elas perceberam que ele não era um monstro, mas sim uma criatura solitária que não conseguiu se livrar de sua maldição. E assim, o lobisomem continuou a vagar durante a noite por muitos e muitos anos. E quando o sol aparecia, o lobisomem voltava a ser um homem normal. Ele ainda era visto como uma figura misteriosa e enigmática, mas agora as pessoas não tinham mais medo dele. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Não perca novas histórias toda semana. Inscreva-se no nosso canal. Era uma vez uma personagem folclórica chamada Cuca. Ela era uma bruxa muito travessa e engraçada. A Cuca vivia em um pântano e se escondia em uma caverna escura. Ela adorava pregar peças nos animais da floresta. Com seu chapéu pontudo e seu riso malicioso, a Cuca sempre aprontava alguma arte. Os bichinhos da floresta tinham medo dela, mas no fundo sabiam que ela não era má. A Cuca gostava de voar em sua vassoura mágica e fazer caretas assustadoras para assustar os amigos. Mas quando alguém estava triste ou precisava de ajuda, a Cuca mostrava seu lado bondoso. Ela fazia poções mágicas para curar machucados e dava conselhos sábios para os animais. As crianças aprendiam que mesmo as pessoas diferentes podem ser amigas. Além de suas travessuras e ajudar os amigos, a Cuca também tinha um jeito especial de cuidar dos filhotes da floresta. Ela os protegia com todo o seu coração, ensinando-os a voar, a nadar e a se esconder dos perigos. Com paciência e carinho, a Cuca ensinava os filhotes a serem corajosos. E assim, a Cuca se tornou não apenas uma bruxa engraçada, mas também uma mãe adotiva amorosa para todos os pequenos animais da floresta. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Não perca novas histórias toda semana. Inscreva-se no nosso canal. O Curupira. Era uma vez uma floresta encantada, cheia de árvores altas e animais curiosos. Nessa floresta vivia um personagem muito especial, chamado Curupira. Ele era um pequeno ser com cabelos vermelhos como fogo e pés virados para trás. O Curupira tinha a missão de proteger a floresta e todos os seus tesouros. Ele era conhecido por ser brincalhão e travesso, mas sempre agia para o bem da natureza. Quando alguém tentava machucar a floresta, o Curupira aparecia para dar um susto e ensinar uma lição. As crianças adoravam ouvir histórias sobre o Curupira e suas aventuras na floresta. Diziam que ele tinha o poder de se comunicar com os animais e que podia se transformar em qualquer criatura da natureza. O Curupira também era um amigo dos animais. Ele os protegia dos caçadores e ensinava as pessoas a importância de cuidar do meio ambiente. As crianças aprendiam com ele sobre a necessidade de preservar as árvores, os rios e os animais que viviam na floresta. Quando alguém se perdia na mata, o Curupira aparecia para guiá-lo em segurança de volta para casa. Ele usava seus pés virados para trás para confundir quem tentasse segui-lo, mas sempre levava as pessoas ao caminho certo. O Curupira era amado por todos na floresta. Sua presença mágica trazia alegria e respeito pela natureza. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. A
Fantástica Sereia Yara. Em um lugar mágico e encantado, onde as águas do rio eram cristalinas, vivia uma linda sereia chamada Yara. Ela era a guardiã de todas as criaturas aquáticas, protegendo com carinho todos os peixinhos, tartarugas e bichinhos que viviam naquelas águas. Yara era conhecida por sua beleza única, com cabelos longos que reluziam como algas dançantes. Seu canto doce encantava quem o ouvia, mas também escondia um poder mágico que a ajudava a cuidar de todo o reino submarino. Ela tinha uma cauda com escamas brilhantes, o que a fazia parecer uma verdadeira princesa do mar. Certa noite, Yara sentou-se em uma pedra próxima à superfície da água e olhou para as estrelas cintilantes no céu. Ela adorava se sentar à beira do rio durante a noite para cantar e apreciar sua beleza. Certo dia, um caçador malvado quis capturar Yara, mas com a ajuda dos amigos animais, ela o atraiu com seu canto mágico para o fundo do rio e nunca mais o caçador foi visto. Assim, protegeram o reino submarino. E Yara escapou do caçador. E todas as noites, Yara senta-se à beira do rio a cantar: "Quem for a este rio, não tente maltratar os animais aquáticos, pois lá estará a Yara com seus poderes mágicos para proteger todos eles." Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Era uma vez um ser mágico que vivia na floresta. Ele tinha apenas uma perna e usava um gorro vermelho muito engraçado. Ele era conhecido por Saci Pererê. As crianças da região contavam muitas histórias sobre ele, dizendo que ele adorava pregar peças nos viajantes que passavam por ali. O Saci era muito esperto e sabia como se esconder nas sombras das árvores, aparecendo e desaparecendo rapidamente. Ele adorava fazer brincadeiras com as pessoas, como esconder suas coisas ou trocar as comidas de lugar. Muitos ficavam irritados, mas outros achavam graça de suas travessuras. Apesar de ser uma figura misteriosa, o Saci era muito querido pelos animais da floresta. Ele sabia conversar com eles em sua própria linguagem e ajudava sempre que alguém precisava. Os pássaros eram seus amigos mais próximos e o acompanhavam em suas aventuras pela mata. Certa vez, um grupo de crianças decidiu tentar capturar o Saci para descobrir se ele realmente existia. Eles prepararam uma armadilha com uma rede. Mas o Saci percebeu a tempo e conseguiu escapar. Na verdade, para capturar o Saci, era preciso uma peneira para pegá-lo e uma garrafa para colocá-lo dentro. Depois disso, as crianças entenderam que o Saci não era um ser para ser capturado, mas sim respeitado e admirado. O tempo foi passando, e muitas histórias sobre o Saci foram contadas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditavam que ele era apenas uma lenda, outras afirmavam tê-lo visto de verdade. Mas uma coisa era certa: todos sabiam que o Saci era um ser especial, cheio de magia e diversão. E assim, o Saci continuou a viver suas aventuras na floresta, sempre com um sorriso no rosto e um truque na manga. Essa foi mais uma história do folclore brasileiro com a Caixinha de Histórias. Não perca novas histórias toda semana. Inscreva-se no nosso canal.